Aleluia, glória a Deus. Sente-se, por favor. Glória a Jesus. Vamos compartilhar um texto bíblico que está no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Louvado seja Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Glória a Jesus. Aleluia. Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Baalar de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziu aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos, de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Louvado seja Deus. Obrigado pela tua igreja e por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Deus. Muito obrigado, que o Senhor esteja a cada dia abrindo os nossos entendimentos e os nossos corações para compreender, Deus, a tua vontade. Nós te amamos e te damos as boas-vindas em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, eu estava desde ontem meditando sobre uma palavra para compartilhar com a igreja, porque eu sei que você paga um preço alto para estar aqui, então eu preciso me esforçar para que Deus me use, para que você seja abençoado, abençoado. Eu acredito que Deus está tentando te convencer, ou espero que Ele já tenha te convencido, ao que você precisa fazer. Eu estou acreditando nisso. Para começar, eu estou acreditando que você está aqui porque o Senhor te incentivou a estar aqui, e glória a Deus por isso. Então essa palavra é para você que tem escutado comandos de Deus, que tem escutado normas de Deus, que o seu coração tem se latejado para você fazer algo, para você agir. Essa palavra é para você, porque não adianta você tentar fazer ou fazer, se você não fizer segundo o comando de Deus, segundo a vontade de Deus, não adianta. E nós fizemos uma leitura aqui, de difícil compreensão humana, porque Davi reuniu o povo, e eles estavam trazendo a arca, porque os filisteus tinham tomado a arca, na época de Eli, dos filhos de Eli, etc., e na época de Saul não foi uma pessoa íntegra que fizesse devoção pela arca, então a arca estava dispersa, e Davi agora estava reunindo o povo e trazendo aquele símbolo de adoração, que era a arca do Senhor. E diz a Bíblia que ele reuniu uma quantidade de pessoas aqui, considerada 30.000 pessoas, e saiu para pegar a arca, e eles estavam vindo de uma forma bem festiva. Então havia aqui uma celebração, havia algo tremendo, tão alegre, e de repente acontece uma tragédia. Aquela festa se tornou em funeral, aquela festa se tornou em velório, aquela festa se tornou em lamentação. Veja bem, havia um clima tão agradável, havia algo tão interessante, mas de repente tudo isso
deixou de ser interessante, deixou de ser agradável, porque houve uma tragédia. E por que houve essa tragédia? Porque uma pessoa não observou um comando. Havia um comando de Deus. Só quem poderia conduzir a arca de Deus eram os levitas. Só quem poderia conduzir a arca de Deus eram os levitas. E aqui a atitude dessa pessoa não foi uma atitude maldosa, não foi uma atitude de aparente pecado. A Bíblia diz que os bois, de alguma forma tiveram certo tropeço, não tem explicando aqui com detalhes a dimensão do tropeço. Houve certo tropeço, e a arca, aquele símbolo lindo, ia caindo. E a Bíblia diz que Uzá impediu uma tragédia, que Uzá colocou a mão para segurar a arca, para que ela não caísse, e Uzá morreu. Aparentemente esse entendimento aparenta ser uma radicalidade de Deus, um Deus sem amor, mas na verdade é porque Deus, na sua onisciência, entende isso, que sem obediência aos comandos, sem critério à observância do comando, as coisas desandam. Tem que ter comando, uma igreja tem que ter comando, uma casa tem que ter comando. Uma pessoa não pode sair e chegar na hora que quer. Na igreja a pessoa não pode fazer o que ele quer. Tem que ter comando. Na minha vida eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que estabelecer para a minha vida comando. Porque são muitas coisas que eu quero, mas que vai me trazer desgraça. São muitas as coisas que eu desejo, mas que vai trazer para mim futuramente infelicidade. Eu preciso observar, eu preciso ser fiel aos comandos de Deus. Então eu quero deixar essa informação para você. Eu acredito que o Espírito da verdade tem te convencido a uma atitude que você tem que fazer, a um projeto que você precisa fazer. E eu aconselho você a pegar a mão no arado, a executar esse projeto, a se entregar verdadeiramente para o Senhor. Porque se você fizer diferente do comando do Senhor, não tem como você ter felicidade, não tem como o mar de rosa jorrar na sua vida ou na sua família, não tem como. Então você precisa ser uma pessoa que observa a palavra de Deus. Eu estava fazendo aqui um comentário a respeito de Moisés. Eu até coloquei os dois textos, mas não vou parafrasear, eu vou resumir. Esse texto está em Números, capítulo 17. Deus mandou Moisés ferir a rocha. Moisés chegou lá na presença de todos e feriu a rocha, e a palavra diz que começou a jorrar água da rocha e saciou a sede das pessoas. Já em Números, capítulo 20, o Senhor diz: Moisés, olha, esse povo está reclamando de novo, vai lá, aí tu ordena a rocha, só diz rocha, desce água. E Moisés, a Bíblia chama ele de infiel. No texto a Bíblia diz que ele foi infiel à palavra do Senhor, por isso ele não herdaria a terra prometida. Essa é a palavra que o Senhor usa para ele. E Moisés joga na cara do povo. Essa é uma lição que eu quero deixar para você. Moisés, ele relata lá em Deuteronômio, ele diz: por vossa causa eu não vou entrar na terra prometida, por causa de vocês. Moisés, ele faz esse relato, eu anotei aqui, está em Deuteronômios 3. Também eu nesse tempo implorei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, pois que Deus não há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu fizeste. Peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Eu estou fazendo a leitura no versículo 23 do capítulo 3 em diante, do capítulo 3, versículo 23 em diante. Versículo 26 agora: porém o Senhor estava indignado contra mim, por causa de vocês, e não me ouviu. A indignação de Deus contra mim, o culpado é vocês.
Por causa de vocês eu vacilei. Porque em Êxodo 17 o Senhor diz, fere a rocha, e ele feriu. Número 4, capítulo 20, o Senhor diz, ordena a rocha. Moisés não só feriu a rocha, como a Bíblia diz que ele golpeou a rocha 2 vezes. Um pequeno detalhe, mas que resultou em uma quebra de comando. É o que tem acontecido hoje nas nossas vidas, são os pequenos detalhes. Queremos deliberar as coisas nas nossas vidas, porque achamos que a igreja está cobrando demais, então começamos a fazer pequenas coisas. Não, isso aqui eu não vejo nenhum mal nisso, eu não vejo nenhum problema nisso. A sua mente diz, tem problema sim. Se a igreja caracteriza como problema, acredite que o Espírito Santo revelou. Se a igreja lhe apresentou que isso é um problema, não quebre, você tem tudo para se dar mal. Então a Bíblia diz que Moisés chegou lá e feriu a rocha por 2 vezes, e Deus disse que era só para ele falar a rocha. E Deus diz, você foi infiel a mim, a respeito lá das águas, você foi infiel, era para ordenar, você feriu. E aqui Moisés diz, olha o que aconteceu comigo, por causa de vocês. Então eu quero deixar essa gafe, esse vacilo de Moisés. Você não pode perder a sua bênção, você não pode perder a sua salvação, você não pode perder por causa de alguém, porque alguém falou, porque alguém fez, porque alguém lhe irritou, porque alguém lhe provocou, porque foi isso que aconteceu. O povo provocou, Moisés estava zangado, Moisés está virado, não quis saber da palavra de Deus, não quis saber o que a Bíblia diz. No começo Moisés foi até tranquilo e feriu a rocha, mas no segundo aqui Moisés estava indignado com aquele povo. E Deus diz, manda que saia água, ele feriu, e a Bíblia diz que ele foi infiel. Então eu quero deixar essa recomendação para você, desse exemplo de Moisés. Não altere o comando de Deus na sua vida, não altere o projeto de Deus na sua vida, ainda que você seja impulsionado no princípio da reação, porque cada ação tem uma reação, que muitas das vezes nós somos tentados a reagir a algo que nos foi feito, que nos foi falado. Não perca, existe um comando de Deus para a sua vida, Deus tem um projeto na sua vida, e você precisa estabelecer o projeto que Deus tem na sua vida, você precisa desse estabelecimento. A gente fica impressionado com Deus, mesmo depois da queda de Davi, mesmo depois do tropeço de Davi, Deus dizendo que aquele homem era um homem que estava dentro do projeto de Deus. Ele diz, ele é um homem segundo o meu coração, ou seja, o meu coração está dizendo que Davi é o cara. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 17, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza, mas os filisteus vieram e espalharam-se pelo vale de dos Refaíns, versículo 19. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu, vá, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse o Senhor, rompeu os filisteus inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Versículo 22. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e ele lhe respondeu, não os ataque de frente, mas rodeie por trás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir o barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. E versículo 25 diz, Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus. Meus irmãos, quando nós nos convertemos, nós temos costumes pessoais, temos gostos pessoais, quando nós assumimos compromisso, mas eu preciso entender que o meu gosto, o meu costume, ele tem que ser encaixado nos costumes de Deus, na vontade de Deus.
E essa palavra, costume de Deus, vontade de Deus, a representatividade é a igreja. A igreja tem suas tradições? Tem, mas a igreja também tem suas normas. São interpretações que a igreja entende que isso não é interessante. Então Davi era um rei, Davi era uma pessoa famosa, mas era uma pessoa que tinha o cuidado de saber o que Deus queria na vida dele. E a palavra diz que ele estava sendo atacado, ele disse: eu posso ir? Vai. Ele foi lá e derrotou. Depois aconteceu uma outra situação, aí vem em muitos de nós o excesso de confiança, o sabe tudo. Davi poderia esquecer aqui qualquer tipo de orientação e ter partido para cima de novo, porque ele venceu a segunda, venceria a terceira, a primeira venceria a segunda, porque ele costuma fazer desse jeito, porque esse é o jeito dele. Mas ele não estava interessado em fazer o jeito dele, ele consultou o Senhor, e o Senhor diz: não ataca mais de frente. Quase que o Senhor diz: se tu atacar de frente, tu vai te dar mal, porque os filisteus já te estudaram. Ataca pela lateral. Então, a Bíblia diz: não seja demasiadamente justo. A Bíblia diz: não se estribe nos vossos próprios conhecimentos. Não acha que você sabe de tudo, que você pode tudo, porque é isso que muitas pessoas que começam a ter uma boa interpretação da Bíblia acham, que podem fazer tudo, que podem tomar qualquer tipo de atitude, porque a interpretação deles foi essa. Independentemente da sua interpretação, que você tem o direito de interpretar, mas existe uma interpretação teológica, existe uma interpretação exegética da igreja, não a igreja batista Salem, mas da igreja, do corpo de Cristo. Ela estabeleceu doutrinas de interpretação. Então não queira fazer diferente. No caso aqui, nós somos representados por essa pequena parte da grande igreja de Deus. Por isso, fique atento ao que está sendo compartilhado com você, fique atento ao que está sendo repassado por você. Não altere o comando de Deus, não altere, não mude a rota, esqueça o seu gosto, esqueça o que você quer, o que você gosta, o meu jeito, não concordo, não faz diferença. Se você colocar o seu jeito, o seu gosto, o seu eu na frente da igreja, é a mesma coisa de você estar colocando a carroça na frente dos bois, vai tropeçar, você vai se dar mal. Por isso eu quero deixar esse conselho para você. A igreja veio para lhe confrontar, a igreja veio para lhe contrariar, veio para dizer: o seu gosto está diferente, o que você pensa não está correto. A igreja veio para fazer essa ressalva, sim, veio para isso. Então eu quero deixar essa informação para você: não altere o seu comando, ou comando de Deus, não altere aquilo que Deus deixou para que você fizesse, não altere o compungido da voz do Espírito Santo em seu coração, não altere o ministério que o Senhor tem implantado na sua vida, não altere a sua caminhada, não altere, vai dar errado, não altere. Essa é a informação que eu quero deixar para você: não altere. Esses homens eram homens de Deus, homens tremendos, mas que acharam que na sua interpretação eles poderiam fazer o que quisessem. Usar, quem era Usar? Sobrinho do rei, filho do irmão do rei, achava que poderia fazer o que queria. Não é desse jeito. Quem era Moisés? Moisés era uma espécie de semideus numa interpretação, era uma pessoa diferenciada, só não se ajoelhava porque Moisés não permitia. Não se estribe no seu conhecimento. Tudo que você sabe, tudo que falaram para você, todos os seus anos de vida, daquilo que você aprendeu, submeta à vontade de Deus. Seja submissa, seja submisso, e aí Deus vai sim agir na sua vida, como agiu na vida de Davi. Davi se preocupou em ouvir o comando de Deus, em ter a orientação do Senhor. Como fazemos isso? Peça a orientação do seu líder. Procure uma pessoa que você percebe que é uma pessoa madura na igreja. Procure um obreiro, peça orientação. Você tem um grupo familiar que é reunido lá na sua casa, ou você se reúne na casa de alguém, lá tem um líder, peça orientação.
Não tome atitudes precipitadas e nem atitude baseada na sua interpretação, no seu próprio conhecimento. Na interpretação de Uzá não tinha nenhum mal, mas havia um mal que ele não percebia. No caso de Moisés foi diferente. Moisés sabia que estava errado, só que Moisés, ele agiu pelas emoções, ele foi provocado. As duas coisas, independentemente da situação que lhe envolta, procure orientação, porque Moisés, ele estava simplesmente aqui indignado com a situação, e deixou que as emoções lhe contrariassem, e a Bíblia diz que ele perdeu aquilo que ele mais queria, entrar na terra prometida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequei. No caso de Uzá achava que o que ele estava fazendo era correto, e ele não atentou que aquilo que ele estava fazendo estava errado. Então talvez você esteja nessa interpretação, com projetos, com ideias que você acha que é correto, e você vai meter a cara. Mas eu te dou um conselho: procure a orientação de uma pessoa que tenha mais tempo na fé do que você, que tenha mais conhecimento do que você. Procure a orientação do pensamento da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é um instrumento que Deus estabeleceu na terra para te ajudar a você entrar na terra prometida, que é as mansões celestiais. Amém? Não altere o comando. Eu queria pedir, por favor, que você ficasse de pé, em nome de Jesus, por favor. Glória a Jesus. Isso aqui não é um mandamento e nem é um comando, é só uma sugestão. Se você puder fechar os seus olhos, fique de olhos fechados, para que não seja tirada a sua atenção. Eu quero, neste momento, pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo, que esteja lhe orientando, mas para isso você precisa estar disposto a receber as orientações. Simplesmente isso. Naquele momento de extremo desespero e agonia, Saul não teve essa preocupação, e ele procurou ideias diferentes das que Deus tinha para ele. Saul tinha consciência do que estava fazendo. Nós temos aqui uma relatividade de exemplos. O exemplo de Moisés ter alterado o comando foi o descontrole das suas emoções. Você que tem tido desequilíbrio emocional, você precisa dominar. Você lembra do que o Senhor falou para Caim? Caim, o pecado está batendo na tua porta, cabe a você dominar. Você tem que dominar o pecado, você tem que dominar. O exemplo de Uzá, ele é um exemplo típico do novo convertido, do recém-convertido. Eu lembro da minha conversão. Eu tinha muita vontade de fazer as coisas, mas graças a Deus que eu fui uma pessoa que sempre procurava orientação. Eu já me frustrei porque a pessoa disse que não era bom fazer, e eu ficava me perguntando por quê. Depois de certas idades eu entendi por quê. Uzá representa isso. Uzá representa o novo, representa a pessoa que ainda está com pouco conhecimento. Então aquilo que você quer fazer ou que está fazendo, procure orientação, porque isso pode ser uma alteração de comando, e de repente quando você se espantar, você está morto espiritualmente, você está morta espiritualmente. O exemplo de Davi é um exemplo de sucesso, independentemente da estrutura falha,
Independentemente da estrutura pecaminosa, o exemplo de Davi é um exemplo que deve ser seguido. É alguém que não se precipita no seu conhecimento, é alguém que não está tão determinado a fazer o que ele quer, mas a saber o que o Senhor quer na vida dele. Esse é um terceiro exemplo que precisa ser seguido por nós. O que você quer? Coloque na presença de Deus. Qual o teu objetivo? Coloca na presença de Deus. Pastor, como é que eu coloco na presença de Deus? Orando? Também. Mas as pessoas que estão sendo representadas por Deus viveram mais do que você e ouviram mais do que você. Então elas vão ter possivelmente uma resposta para você. Esses são os exemplos para que o comando de Deus na sua vida não seja alterado. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu quero deixar essa palavra para você nesta noite. Seja fiel ao comando de Deus na sua vida. Que a palavra que Moisés ouviu da boca de Deus não seja direcionada a nós. Moisés, tu não entrarás na terra prometida porque tu foi infiel. Que em nome de Jesus Cristo, a Jerusalém celestial, as mansões do reino do Espírito, seja acessível, que tenhamos este compromisso, que não venhamos abrir mão do comando que nos foi dado. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Ao vencedor lhe será dado o direito de assentar ali ao lado do Senhor, que está ao lado do Pai. Louvado seja Deus. Esse é o comando. Por favor, eu quero orar por você nesta noite. Pai do meu Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita bondade, aqui estamos, Deus, aqui nos encontramos, e eu te peço neste momento, Deus, que o Senhor esteja renovando as forças, Deus, do teu servo, da tua serva, que o Senhor esteja, Deus, em nome de Jesus, assim como fez com Davi, orientando, Deus, a tomar a atitude correta, a agir de uma forma correta. Que o Senhor esteja, em nome de Jesus, abrindo os olhos, abrindo o entendimento, dando discernimento espiritual, Deus, para perceber o mal que tão de perto lhe rodeia. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por todos os Uzás aqui representados, todos os novos convertidos, que o Senhor esteja livrando dos laços do inimigo, que o Senhor esteja livrando das emboscadas, das ciladas, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, por este homem, por essa mulher, por essa pessoa, Deus, que tem tido dificuldade no seu domínio, que o Senhor esteja gerando o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, em nome de Jesus Cristo. Pai do meu Senhor Jesus Cristo, eu oro pela tua igreja, e que o Senhor esteja levantando, Deus, uma igreja comprometida, uma igreja, Deus, compromissada, homens e mulheres, Deus, comprometidos com a tua obra, envolvidos, Deus, com a tua obra. Levanta uma igreja forte, levanta, Deus, uma igreja poderosa, levanta jovens, levanta varões, varoas, Deus, cheios da tua unção. Levanta, Deus, homens e mulheres, Deus, comprometido com a tua obra. Levanta, Deus, manifesta a tua graça, Deus, dás o teu avivamento sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Nós te amamos, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Nós te amamos, muito obrigado,
Nós te amamos. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Levante sua mão para o alto. Eu quero orar liberando a igreja. Louvado seja Deus. Que o amor do nosso Deus, que a comunhão do Espírito Santo, que a paz do Senhor Jesus repouse em cada coração. Que o Senhor esteja levando-os em paz, livrando dos homens maus, dos homens violentos, das ciladas, das emboscadas, dos salteadores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor responde. Aplauda Jesus bem forte. A igreja está liberada em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém.